As Faladeiras, mais um episódio no ar, trazendo para você histórias, trazendo para você inspiração. E hoje, gente, mais do que inspiração, mais do que história, eu também quero que vocês sentem e honrem a história desta mulher. Porque ela está aqui hoje, eu conheço a história dela de longe, eu conheço bem pouco, inclusive vou aproveitar o podcast para perguntar as coisas que eu tenho curiosidade de perguntar, mas ela é uma mulher que inspira, ensina, muita gente começou com ela e pelos ensinamentos dela. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, ou na rede social, ou por intermédio de alguém, eu tenho certeza que esse nome já chegou aí para você de alguma forma. Com vocês, Sueli Batista. Diz que ela pode entrar. Olha, essa apresentação é para inflar ego. Não, assim, olha, é de coração, não sei. Não, assim, já emociona a gente iniciando, né? Ai, mas é bom. Você sabe por quê? Porque assim, eu a tenho como uma referência. Né? Porque assim, apesar da gente nunca ter trocado, ter conversas, assim, a Zildinha, que é muito minha brode, minha parceira, que é muito sua amiga também, muito sua parceira de caminhada. Aí a Marisa, que ano passado a gente teve mais conexões através da associação, do Conselho da Mulher Empresária. Então eu percebo que todas essas pessoas das quais eu tenho contato, elas têm um carinho muito grande por você. Elas têm histórias lindas com você. E certamente eu tenho carinho também por essas pessoas, né? Porque é muito bom. A gente vai abrindo, como você fala, as conexões, os relacionamentos. A vida, ela é movida por relacionamentos. Verdade. Ela é movida por essas construções, por essas conexões. Sim. Porque é uma teia, né? Sim. Cada uma vai colocando o seu fio, né? E de forma até indelével, porque fica para sempre. Exatamente. Né? Então isso que é importante. E eu acho muito bonita a construção que vocês fizeram juntas, né? Exato. A gente vai trazer um pouquinho da tua história, mas essa construção foi sendo todo dia, né? Todo dia um pouquinho, perrengue, alegrias, exato. Tristezas, porque a gente trabalha assim, comunicação, trabalha desenvolvimento humano, mas também estamos à frente, né, como líderes femininas. Sim. De organizações femininas, de organizações que são assim referências mundiais de mulheres de negócios e profissionais. E quando tem muita mulher junto, tem muitas trocas e tem também um pouquinho de ego, né? Tem um pouquinho de ciúmes que a gente tem que contornar, né? Falam assim, os homens, eles são mais corporativos. As mulheres com muito esse emocional, muito coração, a gente tem que saber lidar com afeto. E eu procuro trazer o afeto sempre para as relações, para que seja sempre algo a mais. Não só você falar de negócios, você ter ciúme que a outra cresce mais, ou que a outra tem pessoas melhores do lado. Você tem que trabalhar a relação de afeto também, para que elas não se percam, né? Sim. Então é difícil você trabalhar com organizações de mulheres. E o ego, ele anda com a gente, não adianta, né? A gente trabalha para ele não nos dominar, mas a gente tem... Não inflar muito, né? A gente tem isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, e faz parte, né? E a gente ainda está nesse processo de amadurecimento, de aprendizado. Para quem está chegando agora, aqui no nosso canal, e não conhece a Sueli Batista, de uma forma rápida, quem é a Sueli Batista? Olha, a Sueli Batista é uma mulher que veio de um lar muito humilde, da periferia de São Paulo, um lar que se pode dizer que tinha muita felicidade, mas tinha também tristezas de momentos assim, de violência doméstica extrema. O meu pai era alcoólatra, e quando ele bebia, ele se transformava. Então eu assisti de perto o que é uma violência doméstica extrema. Então eu vim desse lar, onde o pai falava que a filha não ia estudar, que não tinha que estudar, mulher tinha que ficar em casa, se preparando para servir, né, quando crescesse, para ter um casamento baseado naquela construção do servir. E foi duro passar por isso, porque para estudar foi difícil, porque quando você tem os pais que oferecem todas as condições para você estudar é uma coisa. Agora, quando tem um pai que fala, você não vai estudar, e você briga para estudar,
E quando vai estudar, esse pai vai te buscar na escola e faz você ficar envergonhada com os amigos, porque ele vai te buscar, às vezes, alcoolizado, falando coisas absurdas. Então, eu tive um início de vida muito difícil para se chegar a algum lugar. Se eu fosse numa vida que foi me oferecida, numa bandeja de destino, como a gente pode colocar, eu não seria o que eu sou. Então eu fui lutando desde jovem, muito jovem, para construir algo mais. E eu falei, eu vou estudar. Eu te digo que foi a educação que me levou para lugares inimagináveis. Uau! Né? Porque se eu não tivesse estudado, eu não teria chegado nem um terço de onde eu cheguei. Então, quando eu vou em algum lugar, dar uma palestra, motivar alguém da periferia, motivar alguém que também vive em lar violento, mulheres que vivem na violência doméstica extrema também, filhos que convivem com isso, eu falo, eu fui fruto disso. E estou aqui. Eu estou aqui ensinando, estou aqui mostrando, estou aqui motivando, estou aqui transformando. Através dos projetos, através de onde eu estou, as mulheres de vulnerabilidade social. E não é só vulnerabilidade social por renda, é vulnerabilidade social de mulheres vítimas de violência doméstica. E como você sai da violência doméstica? Quando a mulher, ela se torna autônoma, ela tem uma emancipação feminina e ela vai para o mercado de trabalho. Você trabalha com mulheres, você ensina isso, você empodera as mulheres através do coach. Você tem seus coaches, você sabe como que é isso. Tem mulheres que não conseguem dar um passo adiante. Quando ela dá um, de repente ela recua dois. Não, ela tem que dar 1, 3, 4 e avançar. Exato. Porque se a gente fosse recuar quando jovem, quando criança, quando menina, não estaria onde está. E eu vou falar para você. Eu saí da periferia de São Paulo, fui morar na Avenida Paulista quando me formei. Antes de me formar, no ano que eu estava me formando, já estava na Avenida Paulista. Minha mãe não quis sair do bairro. Falei, só vai ficar, mãe, porque eu vou morar em um lugar onde eu possa expandir. E foi lá que eu comecei a conhecer pessoas diferentes, expandir. Comecei a... A ambiência, né? Você tem que transformar o ambiente. Né? E nesse lugar eu comecei a ter relacionamentos, eu comecei a entender o poder dos relacionamentos. Eu saí da faculdade, não tinha... São Paulo é um lugar, a selva realmente, de pedra, né? E para você encontrar um lugar para trabalhar, é difícil saindo da faculdade de imediato. Então, eu fiz um projeto chamado Sampa, Revista da Noite. Encontrei 2 editoras para bancar meu projeto e a distribuição pela Abril Cultural. E feita na editora do Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, que foi impresso. Que era, na época, editora Beck, do Rio. Então, isso... já deu um pouco de know-how. Eu construí alguns relacionamentos com a revista, com um homem que chamava Sputnik do Bexiga, era o nome dele, era um palhaço. E ele se encantou comigo, com a história. Eu não tinha dinheiro para estourar um champanhe quando fui lançar a revista. Ele deu a La Távola, que era a mesa mais premiada do Bexiga, com piano bar, com comida, com tudo. Eu estava com vinhos da Fasano. Quer dizer, relacionamento. Olha, o primeiro relacionamento que eu posso dizer de negócios que teve uma visão de apostar em algo que eu tinha. Só que eu fui assim, a Sampa, ela foi tomada pela revista Isto É, na época. A Isto É utilizou Isto É Sampa. Nunca tinha usado Sampa. Com as mesmas ideias da revista da noite, tinha dentro da... Isto É, como a Veja São Paulo. Sim. Isto É, Sampa era um estilo da Veja São Paulo. Aí começou uma briga judicial. Eu no meio de uma coisa assim com os poderosos da Isto É, que são poderosos, né?
E falei, o que eu vou fazer? Aí veio um convite, na realidade, no jornal, que estava precisando de pessoas para trabalhar. Era no Rio Grande do Sul, no ABC Paulista e em Cuiabá, na cidade do Mato Grosso. E eu mandei o currículo e vim trazida para cá pela TV Centro-América. Nossa, então foi uma oportunidade. Exato, a revista era a única coisa que eu tinha para mostrar. Sim. E com a revista foi o passaporte para mudanças. Então eu falo, eu tive um lar de violência doméstica, tive uma juventude ainda na periferia, mas eu mudei de vida, né, para uma nova construção, um novo trabalho, uma nova visão de vida. Fui, assim, eu achei, até tem uma frase minha, né, que a gente não pode subir rapidamente o topo da montanha, sem conhecer cada caminho percorrido, porque vai dar a sensação de você ter chegado lá. E não, se você cai no meio, se você não observou o caminhar, cada ponto, você vai ter que demorar para construir tudo de novo, esses pontos. Você tem que conhecer cada trecho percorrido. Sim. E aí, esses trechos percorridos me ajudaram, né? O passaporte da mudança foi ali. A construção foi sólida. Foi ali. Quando eu falei, vou embora, a pessoa lá da TV, lá em São Paulo, né? Que eles têm o escritório do Grupo Zaran, ele falou, você tem 3 dias para dar adeus, mamãe. Brincou comigo. Rápido, assim. Foi rápido. Daí eu falei, mano, eu tenho um apartamento, o que eu vou fazer? Né? Daí fiz uma amiga, né? Falou, você ficar com o apartamento e tal, vende aí as coisas, me manda, vou embora. E vim embora. Então eu tive que ter coragem, né? De deixar a família, porque eu vim sozinha. E no lugar ver o que era esse mundo aqui, né? O admirável mundo novo, né, de Cuiabá. E chegando, já foi assim, eu fui tendo decepções, porque a pessoa que era o diretor na TV não gostou do que me mandaram 3 jornalistas de São Paulo. Ele não gostou, porque ele tinha todos não eram formados, e vieram 3 formados. Entendi. Então a gente foi assim, muito no início, passou assim por constrangimentos, humilhações, as pessoas saíam com o carro para pauta, me deixavam. Então eu tive que vivenciar isso. Mas por outro lado, eu, paralelamente, você tem ideia, 1º de dezembro de 85, não sei se você já era nascida. Tinha 4 anos. Fiz a conta aqui. Tinha 4 anos, fiz as contas. Eu vi que você era novinha. Mas eu fui registrada na TV Centro-América e no Jornal Estado do Mato Grosso. Eu, como era meio período, eu já fui com um olhar, falei, não, vamos segurar aqui. Sim. E o jornal fez uma proposta para ficar o dia inteiro no jornal. E aí eu fiquei com a comunicação impressa, aí eu me desenvolvi muito a escrita, né? Eu desenvolvi, não a oratória em si, um veículo, porque imagina, o cara chega e fala assim, diretor, você tem sotaque de paulista. Foi um erro te mandarem para cá. Falei, sotaque de paulista? Paulista que eu saiba. Se você está falando do interior, eu não tenho sotaque. Minha voz, aliás, sempre foi assim. Eu não falo porca. Eu não falo carne. Eu falo porta, eu falo carne. Pode ser que seja um pouquinho cantado. Porque o paulista da capital fala cantado. Sim. Mas não fala puxando o R, como ele queria taxar, né? Uhum. Então ele estava pondo desculpas para que eu não ficasse na TV. Falei, tudo bem. Mas aquilo me deu força para uma imprensa escrita, e lá eu fiz história na imprensa escrita. Né? Não fiz onde eu poderia ter feito. Não na primeira possibilidade, né? Mas sim numa possibilidade. Ele falou, vai voltar? Eu falei, eu voltar? Eu já estava calçada em outro lugar. Já tinha outros planos, né? Tá certo.
É porque na vida é assim, né? Então, você vê como é a construção, né? A gente tem dificuldades. A gente vai falar assim, detalhado, né? Que passou. Passei, sim, dificuldades. Porque a TV trouxe e pagava hotel, pagava alimentação. A partir do momento que a pessoa falou assim, você não serve, você vai ter que sair do hotel, você não vai ter alimentação. Eu falei, peraí. Mas só que essa pessoa que foi chamada em São Paulo e foi demitida. Porque estava fazendo isso com as pessoas que a emissora mandou. Imagina que não deve ter feito isso só com você também, né? Não, fez com 3 de uma vez, né? Meu Deus. E uma dessas pessoas foi e falou o que estava acontecendo. Então ele foi chamado lá. Entendi. Entendeu? Mas assim, tudo é processo, né? Você está naquele processo. Eu fui até no jornal, chamava Jornal do Dia, antes do Estado, e a pessoa falou assim para mim, nossa, eu queria muito você na equipe aqui. Essa revista é o máximo que você fez. Só que eu só tenho vaga em janeiro. Se você estiver aqui até janeiro, você é nossa contratada. E aqui tem muitas possibilidades de crescimento. Eu falei, como eu vou esperar? Se eu vim em outubro, que era a época da eleição até, e vou esperar até janeiro, vai ser difícil. Aí larguei tudo lá, né? Aí ele falou assim, porque você tem capacidade, olha o que ele falou, de catequizar a imprensa mato-grossense. Eu falei, meu Deus, um fala que eu tenho um sotaque, que eu não sirvo. Fala que eu tenho capacidade de catequizar. Olha, isso é forte, né? Forte, falei, o que é isso? O cara falou. Aí fui embora, quando eu estava assim na portaria, tocou o interfone já para sair, porque era bem grande o jornal. Passava um corredor e a pessoa falou, estão te chamando de volta lá. O diretor está lá. Porque chegaram outro diretor. Aí estavam os 3 diretores quando voltei para a sala. Aí ele falou, essa aqui é a pessoa. Mas foi um passo de eu ter dado não sei quantos passos, foram 30, 40 passos, que era um corredor muito grande lá no jornal, passava por toda a estrutura gráfica para chegar na recepção. Voltei, já estavam lá as pessoas. Esperando já? Não, o cara deu telefonema e foram lá para a sala dele. Daí ele falou assim para mim, olha, quando você estava entrando, você viu uma pessoa saindo, assim, eu dei realmente foi quase a porta, abriu a porta, a pessoa saiu. Ele veio para um jornalista. Ó, tá aqui um material. Esse material é do prefeito Anildo Lima Barros. Ele está deixando a prefeitura, era final de 84, né? É um jornal de prestação de contas do prefeito. O jornalista que saiu ficou 2 meses com material e hoje chegou aqui e falou que não fez as pautas. Não conseguiu cumprir as pautas. Você conseguiria fazer isso para nós? Eu falei, qual é o prazo? Falou, 15 dias. Eu faço. Ele faço. Mas eu não sabia nem os endereços, as coisas. Ele falou, tá aqui na tua mão. Você vai ganhar tanto. Eu saí com a pauta, com os projetos, pegava táxi, até falava assim, eu quero no mercado paranaense, era catarinense, uma coisa catarinense, assim. Tinha o catarinense. E daí o cara ficou procurando o taxista, eu falei errado, né? Mas assim, enfim, foi difícil e eu cumpri todas as pautas, entreguei em menos de 15 dias pro cara. Ele é o Dorileu, o diretor hoje da Gazeta. Da Gazeta, sim. Um dos diretores que estavam lá. Era o Dorileu, o Delcio Moreira e o Adilson Lopes. Dorileu era diretor comercial nesse jornal. Aí eu entreguei e me pagaram. Então, se eu ficasse na TV ou não ficasse, eu ia ter dinheiro até janeiro. Mas eu fui contratada pelo Jornal Estado do Mato Grosso. E lá eu fiz carreira, fui diretora, fui chefe de redação e construí a minha própria empresa, ainda trabalhando no Jornal Estado, a Estúdio Press em 88. 3 anos depois, eu já tinha Estúdio Press Comunicação, que é a produtora do portal Rosa Choque. Quer dizer, uma empresa de 88, Estúdio Press.
a primeira agência de assessoria de imprensa de Mato Grosso. Uau. E o Rosa Choque, muitos não sabem, foi o primeiro jornal online. Entrou antes dos diários, entrou antes de todo mundo. O primeiro veículo de comunicação online de Mato Grosso é o Rosa Choque. Que está no ar desde... Foi 96, 97. É história, gente. Vocês estão pensando que... E o Jornal Estado de Mato Grosso foi, assim, realmente a professora Isabel Campos, né? Era, assim, linha direta. Quando eu saí, a Estúdio Press fez para o Jornal Estado um jornal chamado Caderno M, que saía de semanário. Sim. Né? Porque mesmo saindo de lá, eu fui prestar serviços para o Jornal Estado e prestei serviços para a TV Centro-América, que é o que fazia o jornal. O RM Online. De Cuiabá. RM Online, RMT Online, que era da Rede Mato Grossense de Televisão, eu que fazia. Cuiabá é uma cidade pequena, não adianta, a gente ainda acaba assim, né, precisando um dos outros. Eu tenho uma dúvida que fico tentando imaginar, de verdade, do fundo do coração. Lá em 1996, eu fico pensando assim, como que foi? Eu acordei um dia e falei, vamos fazer um portal de comunicação online num lugar que não tinha. Não, como é isso? Aconteceu a história. Isso daqui é a maior curiosidade que eu tenho. Não, veja bem, o que aconteceu? Eu estava trabalhando na Estúdio Press e fui contratada em 87. Uma pequena pausa para quem está nos acompanhando. Vocês têm que entender que nesse tempo não existia tudo isso que existe agora do digital. Um corte, né, para essa linha do tempo lá, que eu tô falando isso de uma forma muito realmente impressionada, porque não existia. Tudo era, o que era mídia naquela época? Um panfleto, um jornal, uma revista palpável. Muitos impressos ainda era na tipografia, palpável, né? O jornal era no chumbo. Você fazia no chumbo. Você fazia, tinha aqueles magazines, tinha as letrinhas, você montava naqueles magazines as frases para prensar. Depois veio aquela máquina Composer, eu acompanhei toda a evolução. E eu fui convidada, na época que eu estava ainda no Jornal Estado, um ano antes de fundar o Estúdio Press, para implantar a comunicação do sistema FEComércio Sesc-Senac. E foi como que eu fui convidada? Eu fui fazer uma revista, chamada Revista Impacto, que eu trabalhava demais. Eu fazia o Jornal Estado, eu fazia a edição da Revista Impacto. E aí eu fui, que era para falar com 3 presidentes, né? Foi uma matéria especial de comércio, indústria e agricultura. Aí eu fui falar com o seu Jamil Nadaf. Ele falou, vai falar com meu filho, Pedro. O Pedro Nadaf, ele estava na cadeira, sentado. Eu fui conversar com ele. Ele pegou no final da conversa, ele me mostrou uma caixinha de fósforo, tinha o nome dele, que ele foi candidato a vereador. Eu falei assim para ele, você quer ser político ou você quer ser um grande líder? E ele ficou tocado com aquilo. Eu também nem sei mesmo por que eu fui perguntar aquilo para ele. Se ele estava diante de um sistema, né, no comércio. Ele falou assim, ser líder é bom também. Aí, no bate-papo, ele falou assim para mim, você não quer trabalhar comigo? Fazer um jornal para a FEComércio? Falei, vamos, eu posso fazer o jornal para Faz uma coisa, não dá nada. Aí, quando ele me levou para fazer o negócio de chumbo, que era também lá no jornal Estado de Mato Grosso, era ainda a prensa com chumbo, que ia fazer fotolito a partir dos magazines que se formavam as páginas e tal. E ele foi me levar para uma gráfica assim. Eu falei assim, nós já tem outras coisas chegando. Por que você está na era do chumbo? Vamos fazer no Composer. Tem uma gráfica aqui que faz Composer, que é fazer as tiras, para colar já as tiras inteiras. Não só fazer linha. Ele ficou impressionado com aquilo, daí fui para fazer o jornalzinho. Falei, não, vamos montar uma coisa assim para assessorar aqui. Comecei a ser assessora de imprensa, implantar onde não existia assessoria de imprensa dentro da FEComércio.
E não tinha empresas, né? Daí eu falei, vou montar a empresa, a Estúdio Press, que é de assessoria de imprensa. Assim que eu iniciei como assessora de imprensa, que fiquei 30 anos na FEComércio, no sistema. Sim. Né? E foi assim, maravilhoso, porque lá eu ficava só 4, 5 horas e cuidava da minha empresa e fazia outras coisas. Por isso que fala assim, ele fez um monte de coisa. E aí na FEComércio chegou um rapaz que era até, o Moisés, ele era primo da família do Pedro, né? E ele falou assim que queria falar com o presidente e passava por mim, né? Na assessoria de imprensa. Aí passei para ele falar com o presidente falou que era muito cedo para implantar sistema virtual na FEComércio. Nas instituições ninguém tinha. Ele falou, vai demorar para chegar. Ele chegou lá para mim e falou assim, o Pedro não quis. Eu falei, mas como que é essa história? Ele falou, é assim, assim, assim. Eu falei, é caro. Ele falou, tanto. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um jornal, que era jornal Rosa Choque. Era impresso. A gente fazia 5.000 exemplares e distribuía pelaquela relâmpago nos bairros classe A, B e nos consultórios, né? Aí ele pegou e falou assim, eu faço a pergunta com você, 3 meses. Aí se você quiser, depois de 3 meses, continua. Eu quero. Pronto, fez. Saiu o jornal, o primeiro jornal online de Mato Grosso. E na semana seguinte, o Outdoor, Diário de Cuiabá. Vem aí o primeiro jornal online de Mato Grosso, Diário de Cuiabá. Ué. Não sabe ainda que o Rosa Choque está no ar. Aí eu liguei para o Gustavo, que foi meu aluno, que eu encontrei agora 30 anos de formado, 30 anos depois, encontrei o Gustavo. Falei, Gustavo, você perdeu o time por 1 semana. Ele falou, como assim, professora? Eu falei, o meu jornal foi o primeiro a entrar na internet. Sabe o que o Gustavo fez? Mandou o Rodrigo Vargas, o repórter que hoje é muito famoso, Rodrigo Vargas, fazer uma matéria no portal Rosa Choque. E ele fez assim, a força feminina na web. Rosa Choque, quando abre. A força feminina na web, a capa. Era uma capa online que o Diário começou a fazer, já anunciando que eles iam ser um jornal virtual. Então eles tinham esse semanário, chamava Diário Online. Aí assim, Rosa Choque, o primeiro jornal online de Mato Grosso. Ou seja, olha o respeito que o Gustavo teve. Porque ele deixou impresso para ninguém contestar que o primeiro jornal online era o Rosa Choque. Que coisa! E que bonito isso, bonito, né? Que respeito dele, e ético, né? Ético, bonito, da parte dele. Sim. Né? Porque ele poderia falar, isso aí é um jornal. Vai provar, deixa pra lá, né? E ficou linda a matéria, pôs a capinha, aí até abre assim, que fiquem atentos os machões de plantão, porque o primeiro jornal online lá, é feminino. Foi você, Marisa, na época, e tinha a Márcia Pereira também. Marisa Basso, eu e a Márcia Pereira, que era minha sócia. Uau. E depois a Marisa comprou a parte da Márcia. E aí você veio profissionalmente trazendo ali esse trabalho na FEComércio. Implantei, a sua empresa, né, do Estúdio Press, mas, né, que fundou o portal, e mais esses outros projetos que foram aparecendo. Nós fazemos os grandes eventos internacionais, como quando começou o agronegócio emergir, né, aqui em Mato Grosso, a gente trazia muitas comissões, né, que eram trazidas do Japão, da China, né, Estados Unidos, vinha sempre eventos internacionais, começou a ter eventos internacionais do agronegócio. Aí chama a Sueli, chama a Marisa, já era assim. Qual era? A Estúdio Press, que era a referência, e a Estúdio Press tinha 2 jornalistas falando fluentemente inglês, para atender o mercado. Então a gente era assim, a Estúdio Press ainda existe, a empresa.
Mas só depois da Covid a gente enxugou e gostou de enxugar. Gostou de enxugar? Gostei disso, Carla. Gostou de enxugar. Gostei, achei legal isso, né? Gostamos de enxugar a máquina. Hoje a gente trabalha de forma mais assim desacelerada, né? A empresa existe, o portal existe, mas a gente busca a qualidade de vida. Trabalhamos demais. Demais. A gente fez uma conta aqui, gente, inclusive fiz nos bastidores, fiz na calculadora, que são 53 anos oficialmente trabalhando, mas, né, é um pouquinho mais porque ninguém fala na verdade. 53 anos de jornada profissional. Eu acho que até um pouquinho mais, porque ela falou que quando criança já fazia algumas coisas, então, né, quase aí. O empreendedorismo, eu acho que tem que estar na escola mesmo, sabe? Verdade. Tem que ter, as escolas tem que colocar disciplinas de empreendedorismo para estimular crianças a empreenderem. Porque foi de criança que eu aprendi. E diante disso, né, falando do empreendedorismo, que é a nossa bandeira em comum, né, a nossa força em comum, e que venham mais e mais mulheres para ajudar com isso, gente, porque todo esforço é pouco ainda, sabe? Eu acho que todo esforço que a gente faz ainda para reunir ainda é pouco para a gente poder salvar tanta gente. Eu sempre falo assim, eu falo pro Hugo assim, como é que eu vou dormir sabendo que tem uma mulher que tá triste? Olha o que você falou, salvar tanta gente. O empreendedorismo salva. Salva. E eu fico pensando assim, não é porque eu vou salvar, ou porque é a Sueli que vai salvar, a Marisa, não. É o empreendedorismo em si. Então, se a gente tem uma ferramenta, por exemplo, na minha cabeça, que ajuda a mulher a organizar melhor o tempo dela, para ela poder trabalhar dentro da casa dela, dando qualidade de vida para os filhos, se ela pode ter o dinheiro dela para não ter nessa dependência, e ela acreditar mais nela, porque a partir do momento que ela tem o dinheiro de pagar a conta, ela começa a acreditar mais nela, e ela começa a ajudar as outras mulheres em volta. Isso é muito bonito, isso a gente vê acontecer, né? A mulher, ela começa a dar um passinho, ela dá uma melhoradinha na postura, ela já vem você também. Vai ajudar, vai amplia. Ela vai rapidinho, gente. Ela começa a fazer uma unha e de repente ela já está incentivando a outra também a fazer a unha. Aí ela já incentiva a outra a vender um batom e começa aquele negócio. Aí já põe a filha para ajudar. Isso que eu falei no início. A mulher, a gente ter trabalho assim com redes de mulheres por causa de egos, porque elas ainda não estão preparadas, às vezes, com muitos cursos muitos treinamentos voltados à inteligência emocional, sim, né? Porque as mulheres, elas são mais emoção, né? Isso é aflorado na mulher. Não como crítica, que o ego aflora, ou elas têm a insegurança, mas elas são parceiras. E você vê, eu tenho assim, como eu falei, da infância, um registro da violência doméstica. E um dia, minha mãe foi embora de casa. Ela não aguentava mais apanhar. E deixou os 3 filhos e foi entrar numa casa de empregada doméstica para pegar dinheiro para poder trazer os filhos para ela. E o meu pai pegou e descobriu onde ela estava e falou, vou tocar fogo na casa com as crianças. Ela voltou correndo. Se ela tivesse uma atividade econômica na época, ela não voltaria para o lado de violência. Com certeza não. Né? Ela teria levado já todos, já teria um lugar para ficar, ela já montaria a estratégia. Mas não teve. E isso me levou, quando eu fundei a BPW, né, que é a Business Professional Women, que é a Organização de Mulheres de Negócio, que é de uma organização internacional que existe desde 1919 nos Estados Unidos e 30 no mundo. Uma das organizações mais influentes do mundo, eu fundei aqui em Cuiabá. E fui presidente dela na BPW Brasil e cheguei até a América Latina. Só não fui mais para frente porque eu não gosto de estudar inglês. Não, eu teria ido mais para frente. Aí, mas fui até a América Latina, estava bom. Mas lá na BPW, quem é a presidente é a que assume a representatividade da organização no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Imagina, eu, daqui de Cuiabá, conselheira nacional do Conselho da Mulher. Surgiu uma oportunidade, um dia que eu estava lá, eu sempre discuti isso, da autonomia econômica. E apresentei via BPW, ainda antes de estar no Conselho Nacional,
como vice-presidente do projeto de autonomia econômica da mulher, que foi abraçado pelo governo federal, através do Ministério da Mulher, que na época era chamado Secretaria Especial de Políticas das Mulheres, mas com status de ministério. Apresentamos, aplicamos nas 5 regiões o programa Trabalho e Empreendedorismo Feminino. 5 regiões, onde a mulher, ela tem todo um trabalho de desenvolvimento de designer, para designer competitivo. E como foi isso? Eu, presidente aqui em Cuiabá, assumi a vice-presidência da BPDA Brasil. E eu fiquei sabendo que a ministra da Mulher estava... Não, que eles estavam fazendo coisa o Ano da Mulher no Brasil. 2004, o Lula instituiu o Ano da Mulher no Brasil. Eu falei, engraçado, instituiu o Ano da Mulher no Brasil. Eu estava fazendo na BPW, com a Universidade Cândido Mendes, o primeiro curso em Company, em Responsabilidade Social e Políticas Públicas, primeiro do país. E eu fui, assim, bem ousada de fazer isso aqui em Cuiabá. E eu aprendi muita coisa em termos de políticas públicas, terceiro setor. Terceiro setor e políticas públicas, que é no terceiro setor que está todos os processos de responsabilidade social. Aí um belo dia, eu falei assim, eu quero falar com a ministra da Mulher, porque eu tenho uma ideia, que esse Ano do Brasil na Mulher, eu tenho uma ideia que... Aí a vice-presidente da BPW, que era do conselho também, junto, porque primeiro era titular e suplente, a titular era presidente, e essa era a vice-presidente, mas ela que morava em Brasília, era um canal melhor, né, para falar com a ministra. Aí ela pegou e falou assim, me chamaram para dar uma palestra na Anatel, num evento chamado Março Mulher, lá na Anatel com a BPW Brasília. Aí o Canhedo foi preso da BASP e dono do Hotel Nacional, onde ia ficar, e a minha passageira pela BASP ia ficar no Hotel Nacional, tudo do Canhedo. Aí falaram assim, agora o que acontece? Agora não temos condição de te levar, agora como vamos te levar para você dar palestra, ainda não pagar, ainda, né? Eu falei, tá, e se eu arranjar? Ela falou, você arranjaria? Eu falei, só por uma causa grande. O que você quer? Eu quero uma audiência com a ministra Nilceia Freire, saudosa, né, que faleceu tem uns 3 anos, a ministra. Ela falou assim, só isso que você quer, bonitinha? De Cuiabá, audiência com a ministra? Eu falei, isso, você me arruma isso, eu vou. Ela falou, me dá 2 dias, 2 dias, a ministra vai te atender. Ela falou, você tem algo para falar com a ministra? Eu falei, se eu não tivesse, eu não ia pedir. Olha, que pergunta, né? Algo importante, daí eu tive que falar, né, a minha ideia. E marcou. Aí eu fui na Varig, tinha um amigo que estudava também esse MBA, que eu abri o MBA para parceiros. O parceiro pagava só 50%, mulher que trabalhava na BPW não pagava o MBA. Eu falei para ele, me arruma uma passagem, porque eu vou ter uma audiência com a ministra da Mulher, trazer coisa para cá, quero arrumar passagem. E arrumaram hotel para mim. Mais uma vez os relacionamentos, né? Por isso que eu falo, olha que eu aprendi. Fui, a ministra me aguardando, daí eu vi assim pelo vão, assim, da porta, tinha uma cadeira no centro, as cadeiras começando assim do lado, né, meio oval. Falei, a ministra vai sentar lá. Eu tenho que sentar do lado dela, porque sabe o que aconteceu? Chegou a presidente da BPW Brasil, a coordenadora da América Latina, a presidente da BPW Brasília, as vices, tudo lá para minha audiência. Quando eu consegui a audiência, elas foram tudo para lá. Nossa. Eu falei, elas vão sentar no meu recado. Rapidinho eu sentei do lado da ministra. Eu sentou aqui, a presidente aqui. Aí eu falei para a ministra, eu vim aqui para fazer uma proposta, porque esse Ano do Brasil, Ano da Mulher no Brasil, ele não funciona efetivamente. Ele vai vir só como uma política, igual a política da Ruth Cardoso, de acabar com a fome no Brasil. Para
você ter isso, precisa de design competitivo para as mulheres. As mulheres vítimas de violência precisam estar em atividades produtivas. Não. Aí a presidente da BPW se assustou, né? Porque eu falei do governo, que isso era... Ela falou, ai, não se incomoda não, ministra, é que o lado dela esquerdo é mais acentuado que o direito, tipo, da razão, da emoção. Aí a ministra olhou para mim e falou, eu gosto. Continua. Eu falei, eu trouxe aqui, tirei da... Fui aprendi no MBA que você vai em coisas de relacionamento, você tem que saber, a mulher gosta de coisas, tá? Então vou levar umas coisinhas para ela. Levei uma bolsa de lente de óculos, porque a lente de óculos, quando chega, é descartada para pôr a lente de grau. Vai pro lixo. Então, tinha uma pessoa aqui que fazia bolsas, abajur, cortina com lente de óculos descartadas. E eu levei a bolsa. A ministra pegava a bolsa e ficava passando a mão igual escama. Adorando a bolsa. Daí eu tirei o lulinha de massinha. Tira a cola ali para conquistar a ministra. Que as mulheres faziam na caixinha toda de biscuit, lula de biscuit, lula bonitinho. Uma caixinha de leite toda trabalhada com coador de café. Você põe o coador de café, cola na caixa e passa verniz em cima, fica linda a caixa de presente. Dei para a ministra. A ministra ficou louca com aquilo, olhou. Ela ficou assim, sabe? Daí eu fui falar que eu descobri a mulher mais velha do Brasil, aqui em Mato Grosso, o Portal Rosa Choque. E a mulher teve a vida transformada, que era o motivo da minha palestra, lá, a Canatel. E a ministra ouviu, o pessoal falou, daí ela pegou e falou assim, tá ok. Deu um presente para todas, né, uns livros, um negócio. Ela falou, eu entrarei em contato. A partir daquele encontro, foi construído o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Uau! A referência no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, aqui de Cuiabá. Começou a construção, foi chamada a presidente, essa vice que era do projeto que cuidou disso, foi chamada a BPW, e junto com o Ministério da Mulher construíram isso. E aí eu criei o projeto, que era o projeto para implantar nas 5 regiões do país o modelo piloto de empreendedorismo, que é o trabalho e empreendedorismo feminino. E o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E aqui, a BPW era considerada a elite. E o Conselho da Mulher, falaram assim, vai só as estaduais, que eu não iria, eu ia participar de um sorteio para ir na primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Falei, mas eu preciso ir lá porque a ministra vai anunciar alguma coisa importante que eu faço parte. Falaram assim, não, mas vai para o sorteio quem não é do Conselho Estadual, porque eu fundei o municipal. O Roberto França falou, estou fundando em homenagem a você, pegou na minha mão, assim, que eu desafiei para ter o Conselho Municipal. Eu nem era do Conselho, sonhava em estar no Conselho Nacional, imagina. Então, o Conselho Municipal, nem estadual, porque nem deixava a BPW chegar perto do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Aí falaram que era sorteio. Era sorteio, você vai no sorteio. Primeiro nome, Sueli. Tentaram tirar você, Sueli. Aí sai no sorteio. Primeiro nome. Falei, então eu vou. Falei, então você aguarda, porque o ônibus vai sair. Falei, não, eu vou de avião. Vai eu e a Marisa, porque o Ministério convidou a gente também. Eu ia de qualquer jeito. Então foi a Marisa. Fui eu e a Marisa, porque eu ia da vaga do portal. E chegando lá, a ministra fala assim, há um mês eu fui procurada por uma associação de mulheres de negócios e profissionais, e elas vieram não para pedir, porque eu falei, eu vim oferecer nosso capital intelectual e humano, falei para a ministra. E elas não vieram pedir, elas vieram entregar o capital intelectual, o capital humano. E com isso, nós estamos anunciando uma grande parceria com o Sebrae, a BPW e o Ministério da Mulher.
a criação do primeiro prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E através desse prêmio, a Secretaria, o Sebrae, o BPW estariam levando mulheres para fora do país, mulheres que ganhavam o prêmio, iam para fora do país. E eu fui, depois, anos depois, quando eu assumi a presidência da BPW Brasil, eu fui do Comitê Executivo Nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, fui do Conselho Nacional do Direito da Mulher, acompanhei a ministra da Mulher na CSW, na ONU. Entendeu? Então, as coisas começaram a acontecer. E acontecia de uma forma tão assim, porque você está lá num corpo de mulheres conselheiras. O BPW vista pelo aquele corpo como meio elitista. Mas eu rompi com isso, hoje não é. As pessoas enxergam de uma forma melhor. E a ministra chegou e falou assim, gente, quem tem passaporte? 10 levantaram, eu uma delas, que eu tinha passaporte. Ela falou que quem tem passaporte com visto? Eu levantei, olhei, mas ninguém. Aprenda, né? A lição. A oportunidade existe, você tem que estar preparada, pronta. E eu estava pronta, a única que tinha, e fui na missão da ministra para Nova York, na CSW, que é o maior evento onde se traça as políticas públicas mundiais para as mulheres. Então assim, ela era linha direta. Maria da Penha, os eventos nossos do Conselho, junto com a Maria da Penha. A ministra da Mulher, Nilceia Freire, era uma mulher encantadora, que eu entrei quando ela já estava saindo. Mas o momento que eu fui nessa conferência com a ministra, um ano depois que eu fui na conferência, eu não era ainda presidente da BPW Brasil. Quando eu entrei, a ministra estava no último ano dela. E nós fomos no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, tratar de mulher e mídia. E eu fui a relatora da Mulher em Mídia na segunda conferência da Mulher Nacional. Eu que fui a relatora. Eu estava nesse evento lá no Cine Odeon, no Rio, e a ministra, encontrei a ministra, ela falou, tudo bem, tudo bem. E a gente, assim, todos os conselheiros, era uma relação assim, não era muito assim, ficar com a ministra, né, direto e tal. Eu falei assim, ministra, eu quero te agradecer, porque você me empoderou. Verdade, né? Aí sabe que a ministra olhou para ela? E você também nos empoderou. Que lindo. Porque o que eu trouxe para ela foi a solução naquela época para o programa voltado para a mulher. E a teoria sempre era muito boa. Você foi lá para falar, olha, não funciona, não é eficaz. Aí quando você chegou lá... Eu falei, não funciona vender pano de prato para a vizinha. Você tem que ter produtos com design competitivo. E fui sonhando com essa construção, construir esse programa. Tinha mulher que ganhava R$300, foi ganhar 6 mil com salão de beleza. Fiz salão de beleza, tudo rola, você ia amar. No final do curso, depois de um ano, a mulher empoderou, o marido trabalhava para ela no salão. Uau! Tudo rosinha. Ela falou, ganhou R$6 mil, falou no talk show que a gente fez no final do evento. É porque ali você mostrou a prática, né? Não é assim. Ela tinha finanças, ela tinha tecnologia. Sim. De emocionar, ainda trabalhava na FEComércio, eu estava assim na minha sala, e de repente o computador, você lembra que apitava, que minhas mensagens... Nossa, o que é isso? Começou a igual uma metralhadora. Eu abri assim, eu falei assim, Dona Sueli, uma mensagem que eu lembro muito bem, falou assim, estou honrada de estar falando com a senhora, mexendo na mouse. E agradecer por eu ter aprendido a digitar no computador, assim, agradecendo, porque ela estava no computador, aquela mulher, que não sabia, não tinha ideia de pegar na mouse. Ela falou, na mouse. E aquela hora eu chorei. Eu e a tela do computador. E eu chorei. Imagina. Falei, puxa vida. E é tão... É que nem você falou. Parece um detalhe, né? Mas aquilo ali significa
transformação, Imagina. a possibilidade que era inimaginável para aquela mulher naquele momento. Exatamente. Inimaginável. Não se podia imaginar. E aquilo abriu portas para a BPW Cuiabá. Nós fizemos projetos, Mulher Ativa Empreendedora. A Nilceia Freire foi muito... Quando ela morreu, ela era presidente da Fundação Forte. Ela teve um câncer severo e morreu. Mas assim, eu estava indo até para a praia, era final do ano, acho que 2000... Não sei se era 2017. Já tem, acho que... Não, já tem bem bom tempo que ela faleceu. Só sei que eu estava indo para a praia. E falou que a ministra Nilceia Freire, né, presidente da Fundação Forte, tinha falecido. Aquele momento, para mim, foi doloroso. Porque a gente estabelece, né? Eu conheci a Emília Fernandes, que foi a primeira ministra, depois foi a Nilceia Freire. Eu conheci a Emília Fernandes na Fórum das Mulheres do Mercosul. Ela é muito amiga de uma amiga minha que foi de BPW. Nós ficamos no mesmo lugar. E ela escolheu até a minha roupa da palestra, a ex-ministra Emília Fernandes. Aí veio a Nilceia Freire, veio a Irine Lopes, que eu fui com ela para Nova York. Depois foi a Meneguzzi, né? E que eu peguei só o final, que eu já estava saindo da BPW. Entrou a Aparecida, né? Ministra Aparecida, que era da equipe da Nilceia Freire. Já estava envolvida. Né? Era da equipe da Nilceia Freire. Então, todas as ministras da mulher que passaram, de alguma forma, eu já conectei com ela. E como é, Sueli, você olhar, né, toda a história... Desculpa a minha ignorância, você escreveu um livro sobre você? Existe esse livro? Não, eu tenho alguns livros que você sabe, de capítulos, né? Mas assim, seu, assim... Meu inteiro não. Ai, então aproveita que você vai pra praia e começa, por favor. Mas agora a gente faz muito, né? Eu fiz o Juntas Brilhamos Mais, até ficou no carro para te trazer. Agora eu tô com a produção Ela com Elas, que é um livro que vai sair agora na Bienal Internacional do Livro, no qual a gente está trazendo histórias de mulheres, né, daqui. Não, mas por favor, faça. Eu acho que já pediram isso para você. Já, na primeira. Eu tenho livros assim. Eu tenho a história dentro da Academia de Letras, porque eu fui presidente. Eu acho que vale a pena. Você sabe por que eu tô te falando? Porque assim, cada trecho da tua história, ele ensina alguma coisa. Você entende? Porque assim, cada vivência tua, cada conexão, cada relacionamento que você construiu, cada experiência, ela traz um ensinamento e ela também traz muito prático de como você fez tudo isso acontecer. E você criou todas as suas oportunidades. Esse é o mais importante. Então eu acho que não sei, tenho isso assim. Tem uma editora, amassa teu agora coração. Eu estou escrevendo conto. Amassa teu coração. Escrevendo romance. Amassa teu coração, né? eu acho que faz sentido. Agora eu estou com algumas coisas assim, mas eu estou falando assim, da gestão Academia de Letras. Academia de Letras é um espaço muito masculino, né? Eu fui a terceira mulher a assumir a Academia de Letras, a presidência. E entreguei para a primeira negra presidente no Brasil. Eu acho que tem que ter. Fiz essa passagem para uma negra, sabe? A minha grande honra de ter feito 2 gestões na presidência da Academia de Letras é ter feito a sucessão para uma mulher negra, periférica, que é a Luciane Carvalho. Né? Então, isso para mim é honra na trajetória. Como é honra na trajetória ter deixado, né, na gestão da Zilda Zompero, o projeto Chita e Fuxico, que é um projeto que traz toda essa história minha de querer modificar a história da mulher através da cadeia produtiva. Quer dizer, o Chita e Fuxico, além de aprendizado de outras áreas, não só artesanal, ele traz um núcleo de produção formal para a mulher. Então, isso foi na gestão da Zilda. Agora, a gestão da Marisa Basso também foi muito interessante, porque foi trazido projetos para dentro da prisão. Uma liberdade assistida com empreendedorismo. Eu lembro que eu fui fazer a oficina de empreendedorismo, eu falei, mas as prisioneiras têm que vir para o Senac. Foi um rebu. Porque veio um monte de policiais, olharam rotas de fuga, estavam lá as mulheres. E quando elas foram escolhidas, foi lá no Ministério Público,
Aí uma mulher ficou fora, foi selecionada, apresentaram os nomes, teve uma que estava lá, falou assim, eu preciso dar uma nova chance. Eu preciso aprender, eu preciso empreender. Eu falei assim, não, você vai empreender, sim. Olha para a pessoa, põe ela. Ela é a 21ª. E quando a gente estava dando, ela chamava Estela, o curso de empreendedorismo, ela se destacou, sabe? Aí um dia eu falei, cadê a Estela? Ela falou, ela saiu, teve a liberdade. Aí ela falou assim, nossa, imagina como foi, porque ela foi presa porque o marido estava roubando e estava na casa dela, né? E levaram ela e os filhos ficaram, ela nem praticamente deu tchau aos filhos. Aí quando ela estava saindo da prisão, o pessoal falou assim, eu perguntei, como que foi? Eu falei, não, foi um agente acompanhando, ela pediu para parar numa pizzaria que ela queria levar uma pizza para os filhos, né? Aí eu pensei, eu vou escrever um conto, Estela, em que estrela você se escondeu? Porque a gente não pode ter relacionamento com eles, não sabe da vida deles, o que virou. Mas tenho certeza que a Estela, ela se transformou numa empreendedora. Profundo. Porque você não pode ter contato, né? Sueli, como é olhar para essa história toda, né? Trazendo esse recorte do livro, de um pedido que eu trouxe aqui, que eu acho que faz muito sentido. Olhar para essa história, olhar para essas lideranças, olhar para esses movimentos que vieram depois de você. Porque, querendo ou não, você era um monte, né, ousou lá atrás, você criou, você desafiou muita gente, você abriu as portas para nós, né? E para as outras que ainda estão por vir, de gente que está começando a encabeçar esse movimento, que é muito importante. A gente trazer essa... eu falo que o empreendedorismo é um estilo de vida, traz liberdade, traz muitos benefícios. Claro que a gente tem que levar isso de uma forma muito séria. Como é olhar para quem está começando? Como é olhar para as pessoas que chegam para você, às vezes pedindo uma orientação, pedindo uma inspiração? Como é o seu olhar para quem vem depois, ou para quem chega simplesmente para você e agradece por você ter começado? Eu acho que assim, é um olhar empático, né? Eu sempre estou sentando no lugar do outro hoje, né? Pra gente que construiu a carreira e de repente você ganha de presente um curso de coach, você nem sabia o que era, praticamente, quando começou. Sim. E eu ganhei um curso de IBC porque a pessoa me deu, eu nem sabia o que era. Ela falou, presente de aniversário, porque eu te escolhi, porque você inspira. Então, quando eu olho para as pessoas, eu sei que eu sou uma inspiração para elas, eu sei que eu tenho que motivar essa pessoa, eu sei que eu tenho que ajudar. De alguma forma, eu tenho que ajudar. Então, eu olho com um olhar sempre de acolhimento, sempre com um olhar empático. E quando eu vejo que é alguém que veio, por causa da história que eu construí, ajudei a construir, isso é orgulho na trajetória. Como você conta, você sabe. A gente traz o orgulho daquilo que você conseguiu. Você honra o percurso. Então eu trago aquele olhar do acolhimento, da empatia e também da transformação. Não sei se tem tempo para contar uma coisinha para você. Em Salvador, na Convenção das Mulheres de Negócios agora, tinha uma mulher chamada Rita. Ela estava vendendo pequenas bijuterias. Eu falei, Rita, isso não vende para essas mulheres que estão aqui. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te dar R$1.000 para você comprar produtos de melhor qualidade. E eu vou fazer algumas coisas para te ensinar a fazer uma linha de bijuteria mais para as mulheres de negócio. Dessa área. Peguei, vou embora. Peguei o contato dela, ela me ligou. Nossa, ele me lembra? Eu falei, tá aqui meu cartão. Você vem, se você quiser transformar, você vai. E ela foi. Deu a conta dela, eu mandei o dinheiro. Ela falou, mas só vai confiar? Eu falei, se você fizer algo de errado comigo, eu não vou deixar de confiar no ser humano, porque o outro fez. Eu já estou acostumada. E mandei. Chegou a produção dela antes do Natal. Eu recortava as coisas, eu pegava minhas coisas bonitas, mostrava como eram as composições. Tem que ver a linha de produção dessa mulher.
Ela falou, mas eu tenho que vender só para a senhora? Eu falei, eu não sou vendedora de bijuteria, eu não quero exclusividade, só vou presentear meus amigos. E hoje ela vende esses produtos, já está vendendo. Ela comprou até esses bustos, né? Foi tudo orientado, põe assim. Depois eu te mostro, quando acaba o programa, tá aqui no meu celular. Você não vai acreditar no que essa mulher se transformou na área de produção. E você trouxe uma frase muito bonita, né? Eu acho que nós temos que levar isso para, independente, homens, mulheres, acho que como seres humanos a gente tem que sempre acreditar, né? Porque muitas vezes a gente vive recebendo tanto bombardeio de notícias ruins, de relatos de maldade, de relato de coisas que a gente pensa, meu Deus, aonde nós vamos parar, né? E isso que você trouxe é muito forte, independente das circunstâncias, a gente não deixar de acreditar. Porque a próxima pessoa que vai chegar, ela tem um olhar diferente, ela tem uma história diferente. E ainda digo além, a própria pessoa que erra, ela também tem a oportunidade de recomeçar. Ela tem a oportunidade de fazer diferente, né? E você viveu tudo isso, vive ainda tudo isso, né? A gente sabe que, eu sempre brinco que enquanto a gente estiver aqui, a gente está servindo. A gente está servindo e a gente tem essa missão, né? De poder melhorar a vida do outro, né? É igual quando eu falo, vou parar. As pessoas não deixam parar. Agora, você é mentora, agora invocaram, porque eu sou mentora. Eu falei, eu não quero mais trabalhar, não, eu vou mentorar. Então, eu acho super justo, uma super mentora, né? Tem muitas experiências, muitas vivências e tem realmente que transbordar mesmo para as pessoas, transformar tudo isso aí e poder entregar para mais e mais pessoas, com certeza. Que coisa incrível, tinha uma professora, ela levava os alunos na Academia de Letras. Eu abri a Academia de Letras para os jovens, crianças, né? E aí pegamos uma amizade. Um dia ela falou para mim, Sueli, ela mandou um e-mail, eu não sei se eu choro, se eu me descabelo, ou se eu saio pelada gritando na rua. Eu falei, nossa, e você, de repente, uma esperança para me ajudar. Eu falei, o que você quer? Ela falou, não, que tem uma escritora cega e que fez um livro ela foi alfabetizada pela oralidade. Ela não escreve. E a professora da PAI pegou e transcreveu a fala dela nas poesias. E uma jornalista falou que ia fazer o prefácio, ela ficou toda feliz, uma jornalista, e não fez. E falou que ia também ajudar a viabilizar a obra. Isso foi em novembro. Eu falei assim, o que você quer de mim? Ela falou, eu queria que você fizesse o prefácio. Você como ex-presidente da academia, com essa história. Eu falei, não, fala comigo em janeiro. Em janeiro eu vou fazer o prefácio e vou dar o livro. A pessoa falou, o quê? Eu falei, Em janeiro eu entrei em contato. Eu falei, tá pronto o livro? Ela falou, tá tudo aqui, os desenhos, tal. Falei, tá, já falei com a editora, já consegui um subsídio com essa editora e já consegui o patrocínio. Eu não acredito, ela falou. Eu acredite. Então nós vamos estar lançando 31 de março o livro da escritora, primeira escritora cega do Mato Grosso. Não sei se tem escritora cega no Brasil, mas essa é do Mato Grosso. Gente, já vamos colocar na agenda, que isso é muito bonito, né? E vai encerrar o Março é Mulher, porque daquele Março Mulher que eu fui, eu criei uma provocação. Março é Mulher. Você já reparou? Nenhum mês é feminino? Verdade. Nenhum mês é feminino. Aí eu criei uma provocação. Março é Mulher. É um projeto que hoje é nacional. Verdade, eu nunca tinha... É uma provocação. Provocação importante. E ele vai encerrar o Março é Mulher da BPW Cuiabá com o lançamento da escritora Michele Lopes, que é a... nós vamos lá para fazer cobertura desse evento, então. Vamos lá fazer vídeos, fazer Imagina fotos, a emoção dessa pessoa. E eu falei, se é possível, eu quero fazer as coisas tudo assim, sensoriais. Eu quero que tenha
coisas que ela vai sentir, né? A música, o cheiro, alguma coisa assim. Que incrível. Gente, eu acho que eu já estourei o tempo faz hora, mas eu não estornei, porque hoje a história valia a pena. Sueli, eu queria... Eu estourei seu tempo. Dá nada. A gente vai dar nada porque é a gente que manda. O canal é nosso, né? E a gente faz do jeito que a gente quiser. Mas eu quero... acho que mais do que conhecer a tua história, também te agradecer por tanto. Acho que não só em meu nome, mas em nome de muitas pessoas que vêm depois e de muitas pessoas que ainda virão, né, para poder acolher e cuidar de mulheres. Porque eu acho que isso é um grande legado e uma grande responsabilidade que todas nós temos. Algumas pessoas ainda não despertaram para isso, mas vão despertar, eu tenho certeza, tenho fé disso, né? E agradecer, porque vocês ousaram em um momento. Você acreditou em um momento, você brigou, você desafiou, você confrontou pessoas lá atrás, para que depois de um tempo, né, e ficou um pouquinho mais fácil pra gente. E até hoje, né, a gente vai e a gente tem que continuar fazendo, mas então eu quero, assim, agradecer por você ter lá atrás, ainda quando eu tinha 4 anos de idade, como você falou, né, já estava lá brigando e fazendo acontecer e criando as suas oportunidades. E por mais que as nossas histórias não tenham se cruzado de forma direta até aqui. Agora já cruzou. Agora sim, mas direto até aqui. Mas assim, agradecer porque isso impacta na minha vida, isso impacta na vida de várias comunidades, de várias associações, de várias redes, de várias mulheres. E que Deus abençoe e honre a sua vida imensamente. E você aqui na praia, onde você estiver, mentorando, dando aulas, dando palestras, dando treinamento, para que você continue com essa disposição, esse servir, esse compromisso que você tem com o desenvolvimento mesmo da mulher pessoal, do desenvolvimento profissional, né, o desenvolvimento de todo um sistema que funcione verdadeiramente para nós mulheres, né, e graças a Deus existem várias Suelis, várias Marisas, várias Vívias e que existam várias outras colegas que possam vir para a gente somar e cuidar, porque eu acho que ainda todo esforço que a gente faz ainda é pouco, pelo tanto de mulher que precisa desse cuidado, desse acolhimento, né? E falando em mulheres, agradecer essa comunidade linda, que é a Conexão Delas, né? Que foi o que intitulou esse canal do YouTube e que intitulou esse quadro As Faladeiras e que conta a história de mulheres. Você é o episódio número 92 desse podcast. Demorou. Olha que legal, 92, né? E assim, são 92 histórias que já foram contadas, mas é pouco, perto de uma quantidade ainda imensa de histórias que vão vir, mulheres, que né? precisam ter suas histórias contadas, e eu tenho certeza que a gente vai continuar contando histórias, continuar conhecendo movimentos incríveis e se unindo. Eu acho que esse é o propósito de estarmos aqui, que a comunicação nos conecta para a gente poder realmente somar e aprender umas com as outras. Então, a minha fala para você é gratidão apenas. E agora eu posso ter uma fala para você ainda? Ai, meu Deus, será? Será, cara, que eu aguento? Não, que você continue na sua trajetória. Você criou uma marca, você criou uma cor para você e que isso sempre traga orgulho. Traga o diferencial para as mulheres. Eu entrei no seu espaço, um espaço assim que você fez com a sua determinação, com a sua visão empreendedora. Você, seu companheiro, aliás, muito bonito, né? Sabe escolher, olha só, uma mulher, né, que tem uma trajetória, que está fazendo a diferença. E é um orgulho estar aqui com você. Cada vez que eu me sento diante de uma mulher que empreende, de uma mulher que faz a diferença, de uma mulher que certamente tem uma história carregada de desafios. Eu sempre falo uma coisa: olhe sempre para o seu jardim e agradeça cada jardineiro que ajudou você a fazer a boa semeadura. Porque se você está aqui, foi por uma inspiração. Foi por você, mas por algo muito maior. E a sua missão com as mulheres é algo muito maior. E vai chegar a pontos que você nem imagina. Porque o que você acredita e coloca a sua energia, alcança lugares, como a educação que eu te falei, inimagináveis. Uau, parabéns. Uau, que lindo, Carla. Ai, que bom, tão bom receber esse quentinho no coração, recebo com muito carinho.
né? E eu tenho certeza que a gente vai caminhando ainda, vai desenvolver coisas juntas. Eu que já estou interessada. Quem sabe você põe no Portal Rosa Choque seu canal. Olha só, gente. Vamos conversando, porque eu acho que a gente pode realmente, né, chegar a lugares inimagináveis e alcançar corações que precisam realmente de carinho, de inspiração. Quantas mulheres que estão nos ouvindo hoje não precisavam desse empurrãozinho, né, desse carinho? Então que chegue para quem precisa chegar. E agradecer também a Carla, que está aqui nos acompanhando hoje. Carla ficou aqui ouvindo essa história, quietinha, boa ouvinte. É muito bom, né? Um bom comunicador tem que andar com um bom ouvinte, né? Porque senão vira uma briga de fala, né? Danada, né? Uma boa faladeira anda com um bom ouvinte. Essa é uma verdade. E aqui tá duas faladeiras hoje, né, Carla? Agradecer o Hugo Farias, que sempre nos acompanha, nos apoia nos projetos, nas ideias, nas correrias, nas logísticas que a gente inventa e desinventa e muda de lugar e coloca de novo no lugar, e ele está sempre apoiando não só os meus projetos como das colegas que chegam aqui, e agradecer acho que todo esse movimento que nos apoia para estarmos aqui hoje, né, reunidas falando de empreendedorismo, mas falando de vida, falando de oportunidades, tá bom? Gratidão, Sueli, e até um próximo momento, né? Até o próximo, olha, se eu for convidada. Com certeza. Tem uns limites aqui hoje, mas estaremos juntas, sim, em qualquer momento. Gratidão e até a próxima.